Nos vídeos anteriores, a gente começou a discutir o problema de ordenação de uma sequência. A gente viu que ordenação é um problema que a gente busca encontrar uma permutação de uma sequência que seja ordenada. E ordenada significa que, para qualquer dois elementos dentro de uma sequência, o elemento que vem antes do outro, quer dizer que o índice é menor do que de um outro, tem que ter um valor menor ou igual a esse outro. No vídeo anterior, a gente discutiu um algoritmo simples para ordenar uma sequência, que é o algoritmo conhecido como ordenação por bolha. E a gente viu que essa ordenação por bolha ela é baseada na própria definição de uma sequência ordenada. Você vai fazer várias varreduras da sua sequência e cada vez que encontrar algum conflito com a regra de ordenação, você realiza uma troca. Essa operação de troca, que é trocar o valor de dois elementos em duas posições diferentes da sequência, é uma operação que vai aparecer em vários outros algoritmos, como os que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Nesse vídeo, a gente vai discutir um conjunto de algoritmos que seguem a mesma estratégia. Lembra, a gente diferenciou o algoritmo de um programa como sendo um programa, uma implementação do algoritmo com instruções específicas de alguma arquitetura, de algum processador ou de algum sistema operacional. Já uma estratégia, ela é uma descrição de um nível mais alto de como que um algoritmo vai ser implementado. Então a gente pode ter vários algoritmos que seguem a mesma estratégia. Isso vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente descrever os algoritmos de hoje. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre a estratégia de seleção e inserção. E derivada dessa estratégia, a gente tem dois algoritmos clássicos, que é o algoritmo de ordenação por inserção e o algoritmo de ordenação por seleção. Em inglês é o insertion sort e o selection sort. A gente vai discutir esses dois algoritmos e também falar de algumas pequenas variações que esses dois algoritmos têm. Então, a estratégia de seleção e inserção ela é uma estratégia de partição da sequência. A gente já viu essa estratégia antes. Lembra na busca sequencial? Um dos desafios que a gente tinha era separar uma parte da sequência como uma parte que eu já realizei a busca e uma outra parte da sequência como uma parte que eu ainda não realizei a busca. E eu conseguia fazer isso com apenas uma variável. Todos os valores antes dessa variável entravam numa parte, que era a que eu não avaliei ou a que eu já avaliei, e todos os elementos depois estavam numa outra parte com algum significado ao contrário da outra parte. Os algoritmos que a gente vai ver hoje, eles fazem exatamente a mesma coisa. Elas bipartem a sequência. Só que eles vão bipartir a sequência em uma parte que ainda não foi ordenada, ou não tem garantia de ordenação, e uma parte que já foi ordenada. Vamos só lembrar como que será feito. Então, se a gente tiver uma sequência arbitrária, 2, 5, 7, 9, 6, 8, com as posições 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar uma variável como, por exemplo, 2, dizer todos os valores antes pertencem a uma primeira parte e todos os valores depois em uma segunda parte. Essa é a essência dos algoritmos que a gente vai trabalhar hoje. Mas o que esses algoritmos fazem é garantir que uma das partes vai ser uma parte não ordenada, ou a ordenar, que eu ainda preciso ordenar essa parte, e uma outra parte será uma parte ordenada, ou já ordenada. E o que o algoritmo vai fazer a cada passo
é atualizar a parte ordenada com elementos que estavam na parte não ordenada. Para fazer isso, são necessárias duas operações principais. Uma delas é o que a gente chama de uma operação de seleção. Então, nessa estratégia de algoritmos, uma primeira parte é olhar para a parte não ordenada, depois que eu tenho essa separação de parte não ordenada e parte ordenada, e selecionar um elemento da parte não ordenada. E o passo seguinte é inserir esse elemento que foi selecionado da parte ordenada, não ordenada, na parte ordenada, de maneira que mantenha-se a característica de sequência ordenada dessa parte. Então, vamos desenhar novamente só para ficar bem claro o que a gente está falando. Então, se eu tenho uma sequência não ordenada 5, 6, 2, 1, e eu tenho uma outra parte já ordenada, 8, 9 e 10. Então, essas eu tenho uma parte não ordenada, e eu tenho uma parte ordenada. Então, o que esse algoritmo vai fazer é selecionar algum elemento aqui, como no caso pode ser o 6, e inserir esse elemento na parte ordenada numa posição que mantenha essa característica de uma parte não ordenada e uma parte já ordenada. Então, a cara do algoritmo que a gente vai trabalhar, ela vai ser um loop em que eu vou realizar uma seleção e eu vou realizar uma inserção. Então, o que diferencia os diferentes algoritmos que utilizam essa estratégia? Os algoritmos de ordenação por inserção e os algoritmos de ordenação por seleção. A diferença é em qual dessas duas operações em que é realizada uma tarefa mais complicada. Como assim complicada? Complicada no sentido de que eu posso ter um trabalho maior para selecionar um elemento, de maneira que torne o processo de inserção na parte ordenada mais simplificado. Essa é a base do algoritmo de ordenação por seleção. Ordenação por seleção, ele tem um trabalho de selecionar um elemento que facilite a inserção desse elemento na parte ordenada. Já os algoritmos de ordenação por inserção, eles fazem a seleção mais simplificada possível, mas eles têm um trabalho maior. Então, para garantir que esse elemento seja inserido na parte ordenada de maneira que ela mantenha-se ordenada. Então, a carinha dos dois algoritmos é basicamente a mesma. É um loop em que há uma seleção de um elemento e uma inserção do elemento. Mas quantas vezes que esse loop tem que ser executado? Cada vez que eu faço uma seleção e uma inserção, eu estou removendo um elemento da parte não ordenada e inserindo na parte ordenada. Então, é um elemento por vez. Considerando que o conjunto de elementos, o número total de elementos é o número total de elementos na sequência, que inicialmente todos começam na parte não ordenada, então eu tenho que o número de vezes que eu vou rodar esse loop é n, que é o número de elementos da sequência. Então eu vou ter um loop que vai rodar n vezes uma parte de seleção e uma parte de inserção. Então vamos começar a olhar o algoritmo de ordenação por seleção. O algoritmo de ordenação por seleção, ele busca achar a forma mais simples de inserir um elemento numa parte já ordenada. Então vamos ver, imagina que eu tenho aqui uma sequência que eu tenho alguns números. Eu tenho o 7, o 8, o 10 e o 11. Para fazer a divisão, eu sempre divido entre uma parte ordenada e uma parte não ordenada, o que significa que essa sequência ordenada ela sempre vai
está no limite da sequência. Então, na verdade, eu tenho duas opções. Ou ela é a última posição assim, e eu preciso inserir um elemento. Meu espaço para inserir um elemento seria aqui, no início, ou ela pode estar no início do vetor, e eu posso inserir no fim. A gente vai ver em que situações que isso acontece. Mas o que a gente sabe é que, se eu tiver que inserir qualquer elemento que seja maior ou que esteja no meio dessa sequência, como na primeira situação, se eu tivesse que inserir o número 13 ou o número 9, eu teria que abrir esse espaço. Eu não posso inserir o 13 ou 9 nessa primeira posição. Então, para abrir esse espaço, eu teria algum trabalho maior. A forma mais simples de eu inserir algum elemento ali é inserir algum número que seja menor do que o menor elemento dessa parte ordenada, como, por exemplo, o número 5. A regra vale da mesma forma se a parte ordenada está no começo do vetor. Se ela está no começo do vetor e ela está crescendo para a direita, então significa que, para eu não precisar modificar a posição dos elementos, o novo número a ser inserido tem que ser maior do que qualquer um dos que estejam ali. Nessa situação, o 13 entraria facilmente nessa posição. Isso já me indica que a seleção dos elementos ela tem que ser, de alguma forma, ou menor que todos os elementos na parte ordenada, ou maior que todos os elementos da parte ordenada. Então, de fato, na ordenação por seleção, a separação entre a parte não ordenada e ordenada, ela tem um outro componente. O componente é que os elementos da parte não ordenada são todos menores do que os elementos da parte ordenada, caso a parte ordenada esteja no fim da sequência. Ou, ao contrário, se a parte ordenada estiver no início da sequência, então todos os elementos da parte não ordenada vão ser maiores do que os elementos da parte ordenada. Vamos dar um exemplo disso. Então, imagine que eu tenho uma sequência, uma parte da sequência que ela é no início, no fim do vetor. Então, aqui eu tenho uma parte ordenada e uma parte não ordenada. Então, o algoritmo de seleção ele vai garantir que todos os números que estão na parte ordenada, vamos por um exemplo aqui, 7, 8, 9, 10, são todos maiores do que os elementos na parte não ordenada, como poderia ser aqui 3, 2, 1, 5. Veja, o maior elemento da parte não ordenada é menor do que o menor elemento da parte ordenada. Caso contrário, se a parte ordenada fosse no início, então nós teríamos que aqui os números 2, 3, 4 são todos menores do que os números 9, 7, 6, 10, porque estão na parte não ordenada. Então é aí que entra o pulo do gato do algoritmo. Qual é o elemento que eu tenho que selecionar da parte não ordenada que seja o mais fácil de ser inserido na parte ordenada e que mantenha essa propriedade? Isso é, de que todos os elementos da parte não ordenada são separados dos elementos da parte ordenada. Se a gente olhar aqui, a próxima posição da parte ordenada no primeiro exemplo, ela seria logo aqui, ó, logo antes desse 7. Então, o único elemento que me permite manter essa distribuição entre uma parte não ordenada e ordenada, e que a não ordenada, todos os elementos sejam menores que os elementos da parte ordenada, é que eu pegue o maior elemento da parte não ordenada. Então, se eu pego o maior elemento da parte ordenada, eu posso inseri-lo diretamente na posição logo anterior da parte ordenada.
Isso porque todos os elementos da parte não ordenada, mesmo o maior elemento, são menores que todos os elementos da parte ordenada. O mesmo acontece na outra situação, quando a parte ordenada está no início. Eu posso selecionar o menor elemento da parte ordenada, que será maior que todos os elementos da parte ordenada, e ao realizar essa troca de elemento de partes da sequência, eu ainda mantenho essa característica de separação entre as duas partes da sequência. Então vamos ver como é que isso fica no nosso algoritmo. Então lembra, a cara do nosso algoritmo, ele é um algoritmo que vai realizar um processamento em linha. Ele vai receber apenas um apontador para um espaço de memória do vetor que armazena essa sequência. Então a gente vai ter aqui um booleano, que a gente vai chamar de sort, que é ordenação em inglês, e ele vai receber um char v e um int n. Então, eu tenho um apontador para um espaço de memória e um número n de elementos. Então, o que esse algoritmo vai fazer é realizar uma partição entre uma parte não ordenada e uma parte ordenada e realizar um loop em que cada vez dentro dessa partição ele vai selecionar um elemento da parte não ordenada, inserir na parte ordenada e atualizar, então, essa distribuição entre essas duas partes. Então, essa divisão, a gente vai fazer exatamente o que a gente fez na busca sequencial. A gente vai implementar, então, com a parte ordenada começando do fim. Então, a nossa quebra começa na última posição. Então, o que a gente pode fazer, então, será um for com o i começando na posição n-1, e a gente vai continuar enquanto o i for maior ou igual a 0. I menos menos. Então, ele vai começar lá no fim da sequência e ele vai voltando até o começo. Então, se a gente desenhar essa sequência aqui, então se a gente colocar algo do tipo aqui, ó, um V, para aqui, ó, 2, 1, 5, 6, 9, 10, 4, 8. A gente tem aqui um N igual a 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. E os índices sendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente começa essa divisão indicando uma nova posição, que é o II, que começa em n-1. Então, ele começa na posição 7. Então, a gente vai estar com o II aqui nessa posição, indicando que do II para trás, do II para cá, eu tenho toda a parte não ordenada, e do I para frente eu tenho a parte ordenada, que inicialmente é vazia. Inicialmente todos os elementos estão na parte não ordenada. Então agora o que eu preciso fazer é selecionar o maior elemento da parte não ordenada. Esse elemento ele está em qual parte? Ele vai desde a posição 0 até a posição I. Então, eu preciso achar o maior elemento entre a posição 0 e a posição I. Às vezes acho que é interessante, eu não preciso achar o valor, o maior valor. Estou atrás da posição desse elemento, pois eu vou ter que realizar uma troca dessa posição com o elemento que está na posição que deve ser inserida. Então, a gente precisa implementar um algoritmo que ache o maior elemento. Agora, por que o maior? Porque, veja, eu estou construindo a parte ordenada no fim do vetor. Então, eu tenho que separar os menores elementos e os maiores elementos. Como é um vetor ordenado, o maior elemento estará no fim da sequência.
Então, quando eu implementar, eu não vou implementar uma função que busque o máximo, eu vou implementar uma função que busque o índice do maior elemento. Tipicamente, você vai encontrar essa função com o nome de argmax, que te dá o argumento do maior elemento. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente tem que, então, percorrer. Então, a gente vai percorrer todas as posições comparando os elementos com uma referência de qual é o maior valor. Então, a gente pode fazer algo do tipo int o argmax é igual à primeira posição e eu faço um for um JJ que comece em 0. O JJ ele vai ser menor ou igual ao II, JJ mais, eu faço se o V de JJ for maior do que o V de argmax, então eu faço que argmax é igual a JJ. Então, toda essa parte aqui é o que a gente chama de argmax. E veja, qual a complexidade dessa parte do algoritmo? Ele está fazendo um vetor linear, que ele vai estar olhando elemento por elemento, com uma execução de complexidade constante, que é apenas uma comparação, uma atribuição, mas que ela é executada de JJ até I. Como I depende de N, isso efetivamente depende de N. Então, essa parte de busca, ela é O de N. Então, achar o maior elemento é O de N. Uma vez que eu encontrei o maior elemento, então imagine que aqui eu encontrei, imagine nesse nosso exemplo, eu encontrei o meu maior elemento no argmax, que ele vai estar na posição 5, que é o 10. O que eu preciso fazer agora é atualizar a parte ordenada. Então, a minha nova parte ordenada, ela vai andar uma posição aqui. Então, significa que o maior elemento, que é o 10, ele precisa ser trocado com um elemento que está ocupando a posição da sequência ordenada, que é o 8. Então, eu preciso trocar o 10 com o 8. Então, o que eu vejo aqui, o 8 é na posição II e o 10 é a posição argmax. Então, no fim aqui desse algoritmo, tudo que eu vou fazer é realizar uma troca de V nas posições argmax e JJ. Mas veja que interessante, essa troca efetivamente é a inserção. Então, é o momento que eu estou inserindo o elemento que eu escolhi pela função argmax naquela posição específica da sequência. E qual que é a complexidade dessa troca? Essa troca ela tem uma complexidade O de 1. Mas veja que uma vem depois do outro, então a gente tem uma soma dessas duas complexidades. Com isso, será que a gente já consegue ter alguma ideia da complexidade desse algoritmo? Veja, será que tem um pior caso ou um melhor caso? O melhor caso, para qualquer algoritmo de ordenação, se eu realizar uma verificação se o algoritmo é ordenado ou não, ela vai ser linear. Basta eu realizar a avaliação se o algoritmo já é ordenado e essa avaliação vai ser linear, caso o algoritmo já seja ordenado. Mas o pior caso aqui, até mesmo o caso médio, ele é independente dessa busca. Ele sempre, o custo de achar o maior elemento sempre vai ser o mesmo. Então, efetivamente, eu vou ter um pior caso que é igual a um caso médio, em que eu vou executar esse for, que é O de n, que é o meu loop, n vezes uma função que é linear mais uma função que é constante. Então, eu tenho um componente
linear mais um componente constante, que torna em um componente linear, multiplicado por um componente linear. Então, a complexidade desse algoritmo aqui, efetivamente, é de n². É um algoritmo que a gente chama de quadrático, que não é um valor lá muito interessante. A grande vantagem dele é que ele é muito fácil de ser implementado. Mas vamos ver, então, como que ele funciona em uma instância desse problema de ordenação. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai pegar aqui, eu vou desenhar, então, uma pequena sequência. Então, vamos lá. 7, 6, 2, 1, 3, 4. Veja, na primeira execução desse programa, eu tenho uma parte não ordenada e eu tenho uma parte ordenada, que é vazia, inicialmente. Então, o que eu tenho que escolher é escolher quem é o maior elemento, que no caso é o 7, e eu vou realizar uma troca com o último elemento da parte não ordenada, que é o 4. Então, ao realizar essa troca, o meu novo vetor vai ficar como 4, 6, 2, 1, 3, 7, mas com a minha parte ordenada atualizada. E assim eu continuo. Um maior elemento eu troco com o último elemento. Então, isso vai me dar 4, 3, 2, 1, 6, 7. Novamente, o maior elemento é o 4 e eu troco com o último elemento. Então, isso vai ficar 1, 3, 2, 4, 6, 7, com essa separação ao outro lado. Novamente, o maior elemento é o 3 e eu troco com o 2. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 6, 7. Como eu não implementei nenhuma avaliação, se ele estava ordenado ou não, eu tenho que continuar essa execução. Então, o maior é o 2, continua com o 2. Eu realizaria apenas a troca com ele. E, por fim, apenas o 1. E eu tenho, ao final, o algoritmo, a sequência ordenada, com todos, em cada passo, tendo uma seleção e uma inserção. Ou seja, o mesmo algoritmo funciona se eu selecionar o menor elemento e sendo jogando ele para o início. Então, vamos pegar uma outra sequência como exemplo. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá. 7, 6, 2, 1, 3, 5. Então, o que eu posso fazer é... então agora, a minha parte ordenada está no início. Então, eu vou selecionar o menor elemento e vou trocar com o primeiro elemento da parte não ordenada. Então, agora a gente vai ter 1, 6, 2, 7, 3, 5, com a parte ordenada crescendo para a direita. Novamente, o menor elemento vai ser agora o 2, eu troco com o 6. Vamos lá. 1, 2, 6, 7, 3, 5. Vou botar a cor só para ir mais rápido. Agora eu pego o outro menor, que é o 3, e troco com 5. 1, 2, 3, 7, 6, 5. Agora eu pego o 5, troco com o 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bom, e aí depois eu vou ter aqui o 6, o 7, e ele já vai estar ordenado. Tranquilo, né? Então, esse é o algoritmo de ordenação por seleção. Ele é um algoritmo razoavelmente simples, fácil de ser implementado, mas ele é um algoritmo razoavelmente caro também, porque ele é quadrático, ele cresce quadraticamente com o tamanho da sequência que a gente está tentando ordenar. A gente vai ver mais para frente que existem algoritmos um pouquinho melhores que isso, mas esse é um algoritmo clássico pela forma como que ele é apresentado.
Mas existe também uma pequena variação desse algoritmo que é uma das formas mais eficientes de ordenação, que é o que a gente chama de heap sort. O heap sort, ele é baseado numa estrutura de dados que não é linear, que é a estrutura heap, que vocês verão no curso de estrutura de dados 2. E essa estrutura, ela é uma estrutura em árvore em que você insere os elementos com uma complexidade logarítmica, o custo de uma inserção de um elemento é logaritmo, mas o custo da remoção essa estrutura é uma estrutura que o custo da remoção de um elemento, essa é uma estrutura que o custo da remoção do maior elemento ou do menor elemento dessa estrutura é um custo logarítmico. Então é possível realizar o passo da seleção com a complexidade logarítmica e não com a complexidade linear, que é pela função que a gente executou. Então imagine, se eu tiver que fazer n vezes o passo de seleção e inserção, sendo que a seleção tem um custo logarítmico, então eu tenho um custo de O de n vezes O de log 2 de n, que me dá um custo de O n log n. Então o heap sort é um dos algoritmos principais hoje utilizados em ordenação pela sua complexidade ser n log n, seja em melhor caso ou pior caso. Legal, né? Então no próximo vídeo a gente vai continuar nessa estratégia, mas a gente vai discutir a implementação da ordenação por inserção.